Sejam todos bem-vindos ao nosso segundo encontro, a aula 2 do curso introdutório de terapia de aceitação e compromisso. Hoje a gente vai falar de um daqueles domínios da flexibilidade psicológica que é a aceitação. Hoje nós vamos falar especificamente sobre como a ACT, então, lida com os afetos. Muitas vezes essa palavra aceitação ela pode causar um certo mal-entendido, parecendo que, poxa, então eu tenho que aceitar esse relacionamento abusivo. Eu tenho que aceitar o meu vício, então eu vou beber mesmo. Eu tenho que aceitar a minha depressão, então eu vou continuar aqui deitado. Eu tenho que aceitar a minha ansiedade, eu tô ansiosa, então eu sinto que eu preciso ficar aqui no meu quarto. Quando, na verdade, a aceitação é justamente o oposto, é uma postura. A aceitação ela também pode ser entendida como disposição, a capacidade que nós temos de entrar em contato, para quem assistiu a aula 1, né, a capacidade de domar o cavalo, de olhar diretamente para aquilo que está nos magoando, para aquela sensação física, para aquele pensamento, não no sentido de fugir, mas no sentido de olhar, de entrar em contato e caminhar em direção à vida que nós gostaríamos de viver. É um pouco sobre isso que a gente vai começar a falar na aula de hoje. Quando nós temos, uma pessoa que nos procura para terapia, ou quando nós procuramos terapia, é importante a gente fazer um inventário de tudo que nós já pensamos, de tudo que esse paciente já tentou para lidar com aquela dor, para lidar com aquele sofrimento. Será que essa pessoa já tentou X ou Y? Né? Esse é um dos primeiros passos. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Será que você ou o seu paciente já tentou pensar de uma forma positiva? Deu certo? Provavelmente não. Será que essa pessoa já tentou racionalizar e ficar pensando racionalmente na probabilidade de aquilo acontecer, do medo se concretizar ou não? Provavelmente sim. Imagine uma pessoa que tem medo de andar de avião. Ela muito provavelmente sabe que o transporte é um dos mais seguros do mundo, né? Que a aviação é um dos transportes mais seguros do mundo. Então ela já viu lá a porcentagem de ter um acidente de carro é 30% maior do que de um acidente de avião. Ela sabe todas as estatísticas. A questão é, adiantou? Ajudou essa pessoa a viver melhor? Ou só trouxe alívio? Você tentar puxar a sua autoestima, se distrair, fugir do problema, pensar de uma forma positiva, o que você já tentou, o que essa pessoa já tentou para lidar com esse sentimento ou com essa situação. Muito dificilmente a pessoa tentou se abrir, muito dificilmente a pessoa tentou entrar em contato direto com ela. E é justamente esse um dos principais pontos que a gente começa a trabalhar com disposição. Existe a intenção, existe a ação e existe o resultado. Eu gostaria que você desse um pouquinho mais de atenção nesse conceito que eu vou falar agora. Quando nós falamos de aceitação, nós precisamos ter clareza se aquilo que nós estamos tentando, se as nossas ações, elas provocam o resultado desejado. Muitas vezes a gente tem uma intenção muito clara e aí com essa intenção a gente toma ações, mas o efeito dessas ações é oposto à intenção que nós tínhamos. Quantas vezes, eu não já vi, eu ainda vejo aqui no consultório famílias, pais que têm a intenção de ajudar e proteger seus filhos e na intenção de amar, ajudar e proteger os filhos, tomam ações que são inconsistentes com a necessidade daquele filho e essas ações provocam efeitos que pioram o cenário do filho, a saúde emocional do filho. Então, quando nós falamos de aceitação, a gente vai ajudar o nosso paciente a ter clareza se aquilo que ele está tentando
está aproximando ou afastando da vida que ele quer viver. Se as atitudes que ele está tendo hoje aproxima ou afasta da pessoa que ele gostaria de se tornar. Mesmo que a intenção seja boa, é importante a gente fazer uma análise bastante pragmática do efeito daquelas ações. A tentativa de não se sentir mal, a tentativa de não pensar, a tentativa de não se preocupar ou achar que precisa se sentir forte o suficiente ou que precisa entender a raiz do problema para conseguir agir de uma forma diferente, muito provavelmente pode estar lhe prendendo naquele ciclo de sofrimento evitativo. Esse ciclo de sofrimento evitativo nós chamamos de esquiva experiencial. É como se uma pessoa estivesse numa ilha isolada e ela nadasse de costas, olhando para aquela ilha. Ela nada de costas, né? Porque ela não quer estar mais naquela ilha. Ela não quer estar mais naquela ilha porque senão ela vai morrer lá. E aí ela fica nadando de costas porque ela não quer estar na ilha. Imagina, qual é a probabilidade de sobrevivência dessa pessoa? O que a gente espera com a aceitação é que, ao invés de ficar sob controle de onde ela não quer estar, que ela nade de frente, em direção que... ali eu tô vendo um navio. Ali eu tô vendo uma terra. Eu tô vendo uma outra ilha com pessoas. Então eu vou nadar em direção àquela ilha com pessoas. Ou eu vou nadar em direção àquele navio para ter ajuda. Ao invés de eu simplesmente ficar só olhando para onde eu não quero ir. Cada vez que o nosso foco ele é direcionado somente para aquilo que nós não queremos pensar, para aquilo que nós não queremos sentir e para sensações físicas ou emocionais que a gente não quer entrar em contato, mais preso a gente vai ficando, mais restrita a nossa visão vai se tornando. Faz sentido essa metáfora da ilha para vocês? Me dá um feedback aqui nos comentários se ficou claro ou não. Então, quando nós falamos de aceitação, é importante a gente provavelmente considerar que essa pessoa ela está se esforçando bastante para se esquivar daquilo que é desagradável. Lembra na última aula que a gente falou que nós temos aquela tendência de se aproximar daquilo que é agradável e se afastar daquilo que é desconfortável? Muitas vezes, fazer aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos envolve muita criatividade, envolve muita flexibilidade da nossa parte, porque nós iremos aprender formas de lidar com os nossos pensamentos, de lidar com os nossos corpos, de lidar com as nossas relações, de lidar com o mundo que nós não estamos habituados. E isso gera um nível de incerteza que é enorme, enorme. Então, mesmo aquele desconforto que é conhecido, é como uma zona de conforto que é assim quentinho, mas não faz bem, né? É como se fosse vou fazer uma metáfora aqui bem nojenta, mas é assim, é aquela zona de cocô quentinha, sabe? Tá ruim, tá fedida, mas tá quentinha, tá conhecida. Ir para o novo envolve um nível de certeza que é muito alto e que pode gerar muito medo, mesmo que racionalmente a gente reconheça que aquele caminho é o mais saudável para nós. Essa tendência que nós temos de tentar não sentir, não lembrar, mais uma vez, gente, o problema não é que a gente precisa aceitar e querer entrar em contato com todo o desconforto, não. A flexibilidade psicológica, ela mora justamente na habilidade de reconhecer tanto aquilo que está fora da nossa pele, aquilo que uma câmera conseguiria filmar, quanto aquilo que está dentro da nossa pele. Nós chamamos de flexibilidade justamente por a pessoa conseguir ir dentro e fora da pele e verificar quando é útil se afastar do desconforto que está fora da nossa pele e quando não vai ser útil se afastar do desconforto que está fora da nossa pele, a gente precisa realmente entrar em contato, ok?
Gostaria de deixar essa mensagem muito clara, que se afastar do desconforto e procurar conforto, ela é uma habilidade super importante para o nosso bem-estar, né? O problema começa a acontecer quando a gente faz isso excessivamente. Vamos fazer aqui um exercício que vai ficar ainda mais claro. Ó, eu vou pedir para que vocês prestem atenção nessa imagem que está aí na tela. Eu quero que vocês não imaginem um prédio. Eu quero que você não imagine um prédio bem alto em um dia com poucas nuvens no céu. Eu quero que vocês não imaginem um prédio bem alto constituído por 2 torres. Ó, não imagina um prédio bem alto de 2 torres com vários andares, onde alguns apartamentos estão com a luz acesa e outros apartamentos estão com a luz apagada. E aí, como é que é não pensar em um prédio? Você deve ter percebido que a gente não tem como não pensar. Essa é uma importante lição do encontro de hoje. O nosso cérebro, ele funciona por adição e nunca por subtração. Se você falar assim, eu consigo não pensar num prédio, eu estou pensando aqui num abacaxi. Abacaxi é diferente do prédio, né? Então, mesmo que você pense em outra coisa, essa outra coisa está diretamente relacionada àquilo que você não quer pensar. Nós chamamos esse conjunto, né, esse conjunto de símbolos que o nosso sistema muitas vezes de linguagem vai fazendo de rede relacional. Então, quando a pessoa fala assim, não, eu costumo sempre pensar uma coisa boa quando eu penso numa coisa ruim para sempre ficar positivo. Isso é muito perigoso a médio e longo prazo, porque aquilo que nós chamamos de coisa boa vai estar sempre relacionado com aquilo que a pessoa está chamando de coisa ruim. Então, a necessidade ou o esforço de sempre tentar se livrar daquilo que está dentro da nossa pele, de um pensamento, inclusive, só amplifica aquela dor. Então, nós temos a dor natural e quanto mais a gente vai se esforçando, quanto mais a gente vai tentando não sentir aquele desconforto, mais a nossa vida vai ficando cada vez mais pior, cada vez mais difícil. Eu vou dar um exemplo prático para vocês que vai ficar bem claro de entender. Eu, sou de São Paulo, né? O nosso consultório fica aqui perto da Avenida Paulista e frequentemente, né, nós atendemos pessoas com ansiedade. É o nosso dia a dia. E quando nós estamos conversando com essas pessoas que estão sofrendo muito de ansiedade, elas falam assim, poxa, no começo eu até conseguia sair de casa e dirigir, mas teve uma vez que eu tive uma crise de ansiedade no shopping, aqui no shopping da Avenida Paulista. E aí eu não vou mais no shopping para eu não ter crise de ansiedade no shopping. Eu falei, e o que aconteceu? Depois eu tive uma crise de ansiedade no metrô. E aí eu não vou mais de metrô porque eu me sinto mal. Não, mas aí eu tive depois uma crise de ansiedade na rua. Veja, se a cada momento que a pessoa for vivendo, ela tentar se afastar da possibilidade de ter uma crise de ansiedade, ela também vai se afastando da vida. É por isso que um dos principais focos da ACT, quando nós falamos de aceitação, é desenvolver ferramentas para a pessoa conseguir aprender a lidar com as sensações físicas, com os pensamentos e com os sentimentos que são mais difíceis para ela, ao invés de simplesmente tentar diminuir ou suprimir a intensidade daquele desconforto, ok? Na prática, quando nós falamos de aceitação ou disposição, nós queremos ajudar a pessoa a criar essa consciência de como é que a vida dela fica quando ela evita, né, esse contato.
Nesse exemplo que a pessoa ia no shopping, que a pessoa andava de metrô, que a pessoa andava na rua, quanto mais ela vai evitando, mais ela vai evitando. Quanto mais ela vai se expondo, mais ela vai se expondo. Ah, Luan, isso quer dizer então que se eu tenho fobia de aranha, eu preciso encostar numa aranha? Se eu tenho medo de elevador, eu tenho que entrar nos elevadores? Não, né? Quando nós falamos de disposição e de entrar em contato, nós precisamos fazer isso de uma maneira planejada, de uma maneira gradual, passinho por passinho, como se fosse uma escada, para que efetivamente aquilo tenha um efeito benéfico. Fazer terapia de choque, simplesmente colocar uma pessoa que tem medo de elevador num elevador, uma pessoa que tem medo de aranha, começar a dar susto nela, só vai piorar. Nessas férias, teve uma situação super interessante agora no final do ano. Eu estava na praia e aí vi, né, um casal super jovem, assim, acho que por volta de uns 30 anos no máximo, em que eles estavam ali brincando com uma menininha de uns 6 anos, deve ser a afilhada ou filha deles, onde a menininha claramente estava morrendo de medo de estar na água, né? Eu estava mais ou menos com a água aqui, ó, era fundo, né? Ela não sabia nadar e ela estava agarrada, assim, sabe? Agarrada na mãe. E aí a mãe teve uma ideia péssima. Ela pegava a menina e jogava para esse rapaz que pegava ela e aí a menina chorava. E a mulher falava assim: você tem que perder esse medo, né? Olha aí, ó, tá todo mundo nadando, olha as suas primas, todo mundo nadando. E a menina, não quero. E segurava assim, né? Nossa, deu um efeito aqui, calma. Como eu tiro isso? Pronto, voltou. E aí ela segurava assim, né? E aí o rapaz ia lá e jogava a menininha de volta, a mãe pegava e ficaram jogando essa menina, né, de um lado pro outro. Lembra que eu falei? A gente tem uma intenção e essa intenção ela é realizada por meio de ações e as ações provocam efeitos. Qual é a intenção desse casal? Claramente é ajudar a menina a brincar, a se divertir, né? Superar o medo da água. O que eles fizeram? Ficaram brincando com ela de uma maneira inadequada, né? Achando que estavam arrasando, ajudando a menina. Qual que é o efeito disso? Gente, essa menina vai desenvolver medo, um trauma super importante de água. Então, fazer isso, né? É importante deixar claro que quando eu falo de aceitação, isso não significa fazer de qualquer jeito. Precisa ter apoio profissional. Eu particularmente atendo muitas pessoas com toque. Nós fazemos a superação das manias, né, dos sistemas de rituais de uma maneira muito gradativa para aumentar a liberdade da pessoa e não para gerar trauma, né? Por isso que um acompanhamento em saúde mental pode fazer tanta diferença, né? Então, esse primeiro passo, desenvolver a consciência da evitação experiencial, é justamente ver tudo que você já tentou, tudo que aquele paciente já tentou e que não deu certo. E nós vamos, num segundo momento, examinar a eficácia do controle. O que efetivamente está dentro do meu controle e o que está fora do meu controle, né? Será que eu realmente consigo não pensar? Será que existe esse botão, não quero sentir medo, não vou me preocupar? Acho interessante quando as pessoas aconselham, né? Não se sinta assim, seja grato. Existem pessoas piores do que você. Gente, é claro, isso é óbvio, né? Não ajuda. E o terceiro passo é capturar a experiência através de uma metáfora. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso na prática. Então, ó, tanto para desenvolver a consciência da evitação quanto examinar a eficácia do controle, a gente tem um exercício que é justamente esse de criando disposição. Quem quiser pode baixar esse material no QR Code que está aqui do lado, tá? É o seguinte,
Esse é um diagrama com algumas colunas onde a gente tem a primeira aqui na situação, né? Qual que é a vontade imediata, qual que é o impulso que aquela situação provoca na pessoa? Quais são os pensamentos que aquela pessoa tem naquela situação? Qual é o sentimento ou a emoção que a pessoa tem? É medo? É raiva? É tristeza? Qual é a atitude que a pessoa teve enquanto ela estava sentindo e pensando tudo isso nessa situação? Qual é o resultado dessa ação a curto prazo? E qual é o resultado dessa ação a longo prazo? Com uma autoanálise. Essa minha ação me aproxima ou me afasta da vida que eu gostaria de viver? Esse tipo de exercício, ele ajuda a pessoa a ver se evitar o desconforto está sendo útil ou se está atrapalhando. Eu lembro de ter feito esse exercício com uma paciente super inteligente. É claro que eu vou mudar aqui, né, a cada exemplo para proteger a confidencialidade, mas eu fiz esse exercício com uma paciente que ela queria fazer mais amigos na escola e ela queria conseguir falar na sala de aula porque ela sofria de uma ansiedade social super importante. E aí o que aconteceu? A professora fez uma pergunta, era um trabalho em grupo que valia ponto, como se fosse uma gincana, uma brincadeira de stop, pelo que eu entendi, que a professora fez. E aí a cada grupo que ia respondendo, ia ganhando os pontos lá, né, para ganhar a gincana. E aí a professora fez uma pergunta, ninguém da roda dela, do grupo dela, sabia a resposta, mas ela sabia. Mas o nível de vergonha e de medo que ela sentiu foi muito alto. E aí ela teve o pensamento de que ainda não estava preparada para falar. Então, olha que interessante. A situação era estar em grupo, a vontade era de levantar a mão e responder, o pensamento, eu não estou preparada, o sentimento, medo e vergonha. Eu lembro que eu falei de 0 a 10, qual foi a intensidade? E aí ela falou 100, Luan, 100, 200, foi muito forte. E aí o que ela fez? Ficou em silêncio. Veja que ficar em silêncio traz alívio, mas a médio e longo prazo mantém o problema. E ela virou e falou assim, poxa, não vai ter jeito, né, Luan? Para eu conseguir falar em público, eu vou ter que sentir um pouco de vergonha. Eu falei, um pouquinho sim. E aí a gente depois foi conversando sobre como sentir vergonha. Então, olha que interessante. Aceitação não é sobre não sentir a vergonha, no caso dela, mas como estar disposto a sentir a vergonha de uma maneira que seja gradual e que ela tenha habilidades, forças e ferramentas o suficiente, tá? Se você quiser essa ferramenta, como eu disse mais uma vez, faz o download, eu vou deixar tanto o link aqui na descrição do vídeo quanto no QR Code, tá bom? É importante a gente também lembrar de capturar a experiência por meio de uma metáfora. Tem uma metáfora super clássica na ACT, que é o homem no buraco. Imagine a seguinte situação. Imagine que você está andando em um campo aberto, aonde tem vários buracos, e você está com uma venda, você não consegue enxergar onde tem um buraco e onde não tem. E aí você está lá, andando, e de repente você cai no buraco. Imagine que esse buraco é fundo, e a única coisa que você tem lá no fundo do buraco é uma pá. E essa pá, cada vez que você usa ela, o buraco fica mais fundo. Cada vez que você vai usando a pá, o buraco vai ficando cada vez mais fundo. Eu vou dar 15 segundos aqui, rapidinho, para você pensar e deixar aqui nos comentários, né? Vou responder já no final, mas pensa, né? Como é que você sairia desse buraco? O que você faria?
Lembrando que cada vez que você usa pá, o buraco fica mais fundo. A pá é a única ferramenta que você tem. E cada vez que você usa ela, o buraco vai ficando cada vez mais fundo. Mesmo que você use ela nas paredes para fazer uma escada, mesmo que você use ela para fazer de baixo para cima, cada vez que você usa a pá, o buraco fica mais fundo. Bom, eu gostaria muito de ler aqui nos comentários qual foi ali a ideia que te ocorreu diante desse desafio aqui. Mas a nossa metáfora é o seguinte: você pensou em largar a pá? Você pensou em simplesmente largar a pá? Se a única ferramenta que você tem é a ferramenta que te leva para o buraco ainda mais embaixo, qual é a primeira coisa que você tem que fazer para sair do buraco? Parar de piorar o problema, largar a pá. Pessoal, sempre um problema pode piorar. Dependendo da postura que você tem na vida, a situação que já é difícil pode piorar. Nenhum buraco, nenhum fundo do poço é tão fundo que não possa piorar. E acredite, nos nossos fundos do poço sempre existe uma pá. Dependendo da postura que nós temos nos nossos fundos do poço, a gente sempre pode piorar a situação. Então, a disposição, a aceitação envolve essa habilidade de, primeiro, parar de piorar o problema. Então, quando nós falamos de examinar a eficácia do controle, nós estamos falando justamente de avaliar os efeitos que a pessoa acaba sentindo ao tentar controlar excessivamente esse mundo interno, os pensamentos, as emoções, as sensações físicas. Algumas pessoas acham que a análise do comportamento, as terapias comportamentais ou a própria TCC, né, as terapias de terceira onda, elas são menos profundas do que a psicanálise e outras abordagens, porque ela é muito racionalista. Gente, essa pessoa não conhece, né, as terapias comportamentais contextuais, porque eu estou falando aqui, né, a ciência nos convida a ter essa postura com os nossos afetos, de abrir mão dessa racionalização excessiva e, de fato, entrar em contato com os nossos afetos, ok? Me conta como foi esse exercício para você? Esse é uma das, né? É uma maneira só ali de capturar a nossa experiência. Quando nós falamos de aceitação, nós estamos também falando de uma outra habilidade que é a de lidar com os nossos pensamentos difíceis de uma maneira efetiva, de uma maneira eficaz. E esse será o tema da nossa próxima aula, a disfusão cognitiva. Então deixa aqui nos seus comentários a sua dúvida, caso você tenha. E se você quer um pouquinho mais de referência, eu também vou deixar aqui um link com indicações de bibliografia, que eu vou falar na próxima aula, inclusive. A gente se vê lá. Tchau!